Olá, eu sou Maurício e sejam bem-vindos ao curso online de dramaturgia, um conteúdo artístico-cultural digital financiado com recursos do Fundo Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, o FUNCultura, e integrante do Festival de Conteúdos Digitais de Novo Hamburgo. Nessa segunda de 6 aulas, a gente vai ver um pouco sobre formas de escrita em diferentes mídias, como poesia, literatura, cinema e teatro, tentando entender suas conexões e influências. Lembrando que todas as possibilidades de escrita estão interligadas de alguma forma e se influenciam. Então, quanto mais você entender essas possibilidades, mais apropriadamente estará para subverter, alterar e misturar elas, utilizando elementos de uma em outra e assim por diante. Inclusive para poder transformar e adaptar livros em peças, peças em filmes, filmes em livros, cenas em músicas, poemas em imagens e assim por diante. Eu vou defender muito durante esse curso que a gente seja versátil e não se prenda a uma fórmula mágica. Não que a gente não possa usar estruturas pré-existentes, mas que façamos isso como uma opção e não como uma limitação. Sendo assim, vamos agora à nossa segunda aula, abordando as formas de escrita. Começando pela poesia, é interessante perceber que é bem provável que você já tenha escrito algum poema nessa vida, ou pelo menos já brincou de rimar de alguma forma. E isso porque a poesia é uma das formas de expressão mais comuns que a gente tem, pois ela pode ser simples e ainda assim carregar um sentido subjetivo que se comunica pelo menos com a pessoa que escreveu. Mas nessa subjetividade acaba se comunicando também com quem lê. E se você estiver escrevendo em rimas poéticas, então já está começando a entender o que é ter uma estrutura anterior ao conteúdo. Perceba, se você se propõe a escrever um poema em rimas, você está condicionando uma forma e criando uma limitação narrativa com a qual você vai ter que lidar criativamente. No momento em que você entende essa limitação como uma delimitação, então você está se propondo a ser criativo dentro de um modelo. E quanto mais você praticar esse modelo, mais facilmente você vai encontrar soluções para quando elas forem necessárias. Com o tempo, você vai se acostumar com as rimas ou pesquisar anteriormente novas rimas para ampliar seu repertório e poder ter a sua criatividade trabalhando de forma mais fluida, sem tantos bloqueios. E também vai permitir que a sua mente comece a fazer novas conexões para além da forma que você definiu, naquele momento em que você começar a se sentir repetitivo e quiser desbravar outras possibilidades. É como aprender uma nova língua. Primeiro você precisa pensar para falar. Com o tempo, seu vocabulário vai aumentando e você vai praticando falar até ficar natural. Escrever é assim também. A criatividade é como um músculo que você pode treinar, mas você tem que entender que é possível treinar e melhorar. No seu tempo, do seu jeito, de uma forma que te dê prazer em escrever e criar. Para isso, você não pode ficar se julgando e nem ficar preocupado com o julgamento dos outros. Simplesmente escreva. Vão sair poemas ótimos, poemas excelentes, poemas tenebrosos e, por fim, poemas conscientes e consistentes, os quais você vai saber, ao se autoler, se são bons ou não. E talvez algo que você nem ache bom agrade outras pessoas, enquanto algo que você gostou muito não impacte algumas outras. A gente sabe quando gosta de algo que outra pessoa escreveu, mas por que não conseguimos ter esse discernimento com as nossas próprias criações? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa treinar, e a poesia pode ser muito útil nisso. Quando a gente começa a escrever, é importante perder um pouco do medo do público e mostrar aquilo que fica guardado na gaveta de ideias. Nosso segundo ponto é a construção de narrativas em primeira e terceira pessoa na literatura. O que nos interessa dentro da literatura, nesse momento inicial pelo menos, é o caráter descritivo da ação. Enquanto na poesia nós temos uma forma específica como limitação ou delimitação, no caso a rima poética de caráter subjetivo, aqui na literatura teremos o treinamento de transformar em palavras algo que enxergamos em nossa mente, de forma que isso seja compreendido por quem lê de forma objetiva, a partir da sua própria imaginação. É um diálogo entre a imaginação de quem escreve e de quem lê. Falando agora das duas formas que vamos abordar na literatura, quando escrevemos em terceira pessoa, a gente acaba tendo um foco maior na descrição objetiva, visto que essa descrição não carregaria a voz de personagem nenhum. Por exemplo, a cidade não estava tão barulhenta como de costume, pois era um domingo frio de garoa fina que incentivava hábitos mais caseiros. Diana aguardava a chegada de algumas amigas com quem havia marcado de assistir um filme em casa, preocupada, pois não estava se sentindo de muito bom humor. Enquanto que, em primeira pessoa, você vai escrever na voz de uma personagem que esteja assumindo o papel de narração dos fatos, utilizando o eu.
agregando sentimentos e emoções dessa personagem nessa descrição. Por exemplo, eu nunca havia visto essa cidade tão silenciosa. Por mais que seja domingo, ainda assim parece que essa garoa é estranhamente diferente. E está mudando o meu humor. Mas eu preciso me animar antes que elas cheguem. Não quero ser uma péssima anfitriã. Poderíamos até apontar que, em terceira pessoa, seria uma descrição material dos acontecimentos, enquanto em primeira pessoa seria algo como uma descrição emocional dos acontecimentos. Interessante perceber que, em terceira pessoa, a narração abrange os sentimentos e emoções de todas as personagens, visto que há objetividade e onisciência na descrição de tudo. Enquanto em primeira pessoa, a narração se abstém dos sentimentos de todos para focar nos sentimentos de apenas uma, de forma que os sentimentos de todas as outras personagens são apenas impressões dessa personagem que narra, ou seja, a veracidade dos sentimentos dos outros é relativa à percepção de quem narra. Pense e lembre disso quando for escrever em primeira pessoa. O quanto a sua personagem realmente sabe daquilo que ela diz que sabe, e o quão verdadeiro é aquilo que ela de fato está dizendo. Além disso, como não existe necessariamente uma transposição daquilo que você vai escrever para uma obra visual, visto que um livro depende da imaginação de quem lê para criar materialidade visual naquilo que está escrito, então basicamente não há limites para aquilo que você pode criar. Não há a limitação do possível. A literatura acaba sendo, de certa forma, a arte de escrever o impossível. Por exemplo, sentiu uma leve pancada na cabeça e despertou de um sono profundo, percebendo que fora atingido pela parede de seu próprio quarto. Tudo estava um pouco menor e se deu conta de que, durante a noite, havia se tornado um gigante. Você pode criar um mundo mágico de fantasia, ou uma narrativa de um sonho, ou algo que seja totalmente absurdo. Não importa. A ideia é escrever narrando algo completamente impossível, na realidade, de existir. Agora chegamos nos roteiros de cinema, que vão servir muito mais como um guia do que como uma obra em si. Isso faz com que toda a descrição seja, em sua maioria, muito concisa e busque a síntese do acontecimento, para que a direção tenha liberdade de trabalhar esse roteiro a partir de sua própria visão do que está escrito. E isso sintetiza muito bem a ideia de que é a direção quem vai contar essa história visualmente, mais do que quem escreveu em forma de roteiro. O roteiro para cinema é uma obra que já nasce com a ideia de deixar de ser roteiro. O que nos interessa, especificamente nessa forma de escrita para cinema, é perceber a importância que se dá para a conexão entre as cenas, de forma que a história avance em cada uma delas, sem muita enrolação, e em fazer com que os diálogos entreguem as personalidades das personagens. Por exemplo, cena 1. Diana e Daniel se conhecem em uma festa e descobrem que têm muito em comum e trocam telefones. Cena 2. Começam a conversar todos os dias e a se interessar cada vez mais um pelo outro, mas Diana descobre que sua melhor amiga está apaixonada por ele. Cena 3. Diana começa a se afastar de Daniel, sem dar muita explicação, tentando ajudar a amiga a conquistá-lo. Cena 4. Daniel descobre o que está acontecendo e encontra as duas amigas para esclarecer tudo. Muitas explicações e lágrimas acontecem. Cena 5. Depois de tudo esclarecido, Diana e Daniel terminam juntos. Por favor, sejam mais criativos do que essa ideia genérica de comédia romântica hollywoodiana que eu usei de exemplo. Mas como forma de ilustrar a proposta, espero que tenha servido a seu propósito. Além disso, por ser uma obra registrada uma vez, finalizada na edição, mas reproduzida infinitas vezes, todo lugar que você escrever que uma cena acontece, há a possibilidade de levar as pessoas para filmarem lá, de forma que não há, teoricamente, limitação de quantos cenários você vai usar, e sua história pode percorrer diversos ambientes de forma muito clara para o espectador. Ou seja, no roteiro para cinema, nós temos a liberdade ou vantagem de escrever uma quantidade de ambientes praticamente infinita, desde que coerente com a realidade da produção. Dessa forma, o cinema tem uma característica muito poderosa de captar o real dramatizado e criar essa ilusão do real em quem vê. Além disso, a partir do enquadramento, a direção limita a capacidade de visualização do espectador, direcionando de forma muito controlada o olhar desse espectador. E agora chegamos no nosso ponto principal, a dramaturgia para teatro. A grande questão que me parece ser relativa ao escrever para teatro é a limitação do espaço e como superar essa limitação. Se a gente pensa no espaço do teatro em relação às outras 3 formas que eu comentei anteriormente, fica claro como essa limitação interfere no momento da escrita e no momento da encenação,
no trazer ao palco aquilo que foi escrito. Na poesia temos a subjetividade total dentro de uma forma rimada que não se conecta com o real. Na literatura temos a liberdade total da imaginação de quem escreve em relação à criação da cena na mente de quem lê. No cinema temos a possibilidade de representar o real a partir da ilusão do real com maior verossimilhança. Agora, no teatro, no palco, acabamos contando com uma suspensão muito grande da descrença por parte do público, pois praticamente tudo em cena apenas remete ao real e precisa ser compreendido, muitas vezes de forma simbólica, pelo público. Suspensão da descrença é um termo utilizado para descrever algo que não é nitidamente real, mas é aceito como se fosse, pois o público compreende aquilo como uma representação e se permite acreditar. Um exemplo muito engraçado é na peça Conto de Inverno, de William Shakespeare, onde ele conclui uma cena com a seguinte frase: "Sai, perseguido por um urso." Agora imagine você, responsável pela direção, tentando resolver como fazer isso acontecer no palco. Vai colocar uma pessoa vestida de urso? Vai trazer um urso de verdade? Vai projetar a imagem de um urso no fundo do palco? Se o público não estiver disposto a entender as limitações do espaço cênico, então nunca existiria teatro. Outra grande questão que o teatro vai ter que lidar é a relação de ser executado ao vivo. Nisso, ele ganha outro elemento a se considerar durante a escrita, que é a interação do público, a resposta imediata que ele tem a cada cena, de forma que isso pode interferir na dramaturgia, ainda mais quando ela é reescrita de acordo com o desenvolvimento das apresentações do espetáculo. A peça muda durante os ensaios, a peça muda no decorrer da temporada, a peça muda quando muda a direção em uma nova montagem. O teatro tem uma dramaturgia viva, e essa dramaturgia viva também é importante de se entender. Se pararmos para refletir, terminar de escrever uma peça, na verdade é começar a escrever essa peça. A gente tem que lançar ao mundo a nossa dramaturgia, mesmo que saibamos que ela ainda vai mudar, e aproveitar essa mudança como parte do processo de criação e reescrita, porque escrever é reescrever. Mas voltaremos a essa frase nos próximos vídeos. E eu gostaria de terminar essa aula comentando o quão importante é ter a habilidade de entender as possibilidades de cada um desses universos para poder misturar elas nas nossas obras. Pensar como reproduzir certas sensações de um tipo de arte em outra. Você criar delimitações de forma nos seus textos pode trazer resultados muito interessantes. Pensar como fazer um conteúdo ser mais impactante através da forma também. Pensar para fora do que é dramaturgia teatral e entender a escrita em relação ao interlocutor, em relação à pessoa que lê, vê ou interage. E é sempre bom lembrar que a técnica e a forma dialogam com a percepção de outros artistas, mas o conteúdo dialoga diretamente com o público. E é importante lembrar que outros artistas também são público. Então, se você conseguir cativar os artistas a se sentirem apenas público, pode significar que o seu conteúdo transcendeu a forma. E você mesmo, como artista, talvez seja interessante ser um pouco mais público de vez em quando. Se permitir ser eternamente impactado pela arte sem a constante análise dos aspectos técnicos, para não, ao fazer arte, perder a capacidade de apreciar arte. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima aula.